Então, muito bom dia. Vamos dar início a esta nossa reunião do dia 29 de novembro de 2022, hoje uma terça-feira, às 10h30 da manhã. Agradecer a disponibilidade dos Srs. Vereadores para termos antecipado. A reunião seria amanhã, mas para hoje, a razão era porque eu tinha amanhã uma audiência com o Sr. Ministro, Pedro Nuno Santos. Mesmo agora, antes de vir para a reunião, tive a informação que foi, enfim, vamos ter que encontrar outra data. De qualquer das maneiras, obrigado a todos pela vossa disponibilidade, um cumprimento também a quem nos acompanha lá em casa, através da transmissão digital desta reunião, e naturalmente um cumprimento a todas as senhoras vereadoras, os senhores vereadores. O Sr. Vice-Presidente chegará, penso eu, a esta reunião a todo o momento, porque foi dar início também ali a uma reunião com a Segurança Social, penso eu, no âmbito da questão da transferência de competências e descentralização. Assim sendo, começamos pela apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, ponho então a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovada por unanimidade. Por diante da ordem do dia, queria saber quem se quer inscrever. A Sra. Vereadora Anabela Cardoso, o Sr. Vereador José Lima, a Sra. Vereadora Célia, o Sr. Vereador Paulo Portela. A Sra. Vereadora Anabela, faz favor. Muito bom dia a todos. Portanto, eu queria aqui deixar o registro de que terminou a exposição Grandes Mestres. Durante o período em que a exposição esteve patente ao público, nós recebemos 2.369 visitantes. Consideramos que foi um sucesso, e ao nível de comunicação social e de publicações que este tema gerou, houveram 47 publicações associadas a esta iniciativa, sendo que 3 delas foram reportagens em televisão. Dizer que estamos já também a proceder à montagem do Núcleo de Arte Sacra com a integração de novas peças, que ficará disponível ao público agora durante esta época natalícia, para quem também quiser ir ao mosteiro e conhecer este núcleo que nós temos disponível para o público. Deixar ainda o convite para as comemorações do aniversário do Dr. Orlando Carvalho, que se realizam no dia 1 de dezembro em Santa Marinha do Zézere, durante a tarde, a partir das 15, um evento que nós interrompemos durante os últimos 2 anos e que agora retomamos, e que terá uma conferência com o tema A Justiça e Direitos Humanos, proferida pela Sra. Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro. Fica aqui o convite para todos se associarem a este momento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador José Lima, faz favor. Muito bom dia a todos. Obrigado, Sr. Presidente. 2 notas apenas. Uma delas tem a ver com a questão da iluminação de Natal, tal como acontece em anos anteriores, portanto, a partir do dia 30, a partir da manhã. Contamos que esteja tudo pronto para que se possa fazer a iluminação de Natal nas 3 vilas, como é normal todos os anos. Algo que não é normal e que este ano vamos levar a efeito vai ser a passagem de ano no centro da Vila de Campelo, ou na Vila de Baião. Passagem de ano, portanto, aqui na Praça Essa de Queiroz. Portanto, estará aberto exatamente com um espetáculo para todas as pessoas que queiram exatamente ter uma passagem de ano de convívio com todos, com entrada livre, uma entrada para que todos possam exatamente usufruir desta passagem de ano em Baião. É a primeira vez que a fazemos, esperamos que corra tudo bem. Também teremos um bom espetáculo, pronto, com um agrupamento que estará aí a fazer o espetáculo. E como diz, portanto, uma entrada livre para que todos possam exatamente usufruir de uma passagem de ano. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Queríamos deixar aqui o nosso agradecimento pelo convite para a 7ª Gala do Empresário, a qual assistimos com muito gosto, e citando o Sr. Vereador José Lima, a gala é um sinal de reconhecimento a todos os empresários do Concelho, independentemente da sua área de ação. Muito obrigada.
Agora, em relação a algumas derrocadas que temos verificado, nomeadamente na estrada 321, queria perguntar aqui, numa primeira fase, quem é a responsabilidade pela retirada da terra e pedras que caem dos taludes para as valetas, porque há algumas semanas que verificamos que ninguém tirou ou retirou essas pedras, terra que cai, e, portanto, deixar aqui esta questão, de, numa primeira fase, de quem será a responsabilidade da sua retirada. Temos sido também abordados por pais encarregados de educação relativamente ao pagamento de visitas de estudo. No nosso entender, as visitas de estudo inserem-se ou como complemento de atividades seletivas. E deixávamos aqui um repto, até porque, fruto da crise económica, de que todos nós já podemos constatar, cada vez mais as famílias têm dificuldade em fazer face a estas despesas, estas e outras, nomeadamente relacionadas com a área escolar. Propunhamos que, a exemplo de outras medidas que o Executivo já implementou, que o pagamento destas despesas relativas às visitas de estudo fossem suportadas pelo Executivo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Vereadora. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente de Câmara, senhoras vereadoras, Sr. Vereador, os colaboradores da autarquia e o público que nos vai ver lá em casa. Fazendo mais uma vez o apelo que vou fazendo sempre, é que, para além da participação nas atividades organizadas pela Câmara Municipal, nesta época natalícia, comprem em Baião. Devem fazê-lo todo o ano e eu apelo a isso e tento cumprir e fazer cumprir isto que apregou, mas nesta época de elevado consumo, penso que é importante que façamos as nossas compras e que compremos em Baião. Sr. Presidente, 2 assuntos só. Essa visita da Sra. Presidente da ESAR foi mesmo uma visita, porque pelo tempo que tinha disponível para os esclarecimentos. E depois, Sr. Presidente, dizer-lhe que a apresentação e a vinda da Sra. Presidente da ESAR a uma Assembleia Municipal em nada beneficiou aquilo que nós tínhamos para fazer e que havíamos de fazer, que era uma discussão séria acerca do que é preciso fazermos na recolha dos resíduos. Eu, na altura, tive cuidado, quando o Sr. Presidente comunicou numa Assembleia que iríamos ter cá a Sra. Presidente da ESAR, de avisar o Sr. Presidente da Assembleia que não era o local próprio para fazermos esse tipo de abordagem. E o pouco tempo disponível por parte da senhora para esclarecimentos acerca de resíduos sólidos, eu até nem sei como é que alguém se desloca de Lisboa a Baião para fazer uma sessão de esclarecimento de 40 minutos, honestamente, porque eu acho que são gastos supérfluos e penso que isto revela o Estado no seu melhor, que é vir de Lisboa para Baião para fazer um esclarecimento e falar 40 minutos. Depois, 40 minutos porquê, Sr. Presidente? 40 minutos porque o Sr. Presidente fez o favor, e eu disse isso na Assembleia e volto a dizer, fez o favor de fazer aquilo que em política se chama vamos saturar as pessoas, que é estar 20 minutos a falar de um assunto que qualquer baianense minimamente informado e interessado já sabe. Foi falar da água, do saneamento, nós sabemos isto tudo. E o Sr. Presidente, no fundo, aproveitou de estarmos em direto com a Sra. Presidente da ESAR. Eu até acho que foi uma falta de respeito para com a senhora, deixe-me dizer-lhe isto muito abertamente, foi obrigarmos a senhora 20 minutos a ouvir uma coisa que ela já sabia, e nós, grande parte dos baianenses também, e eu acho que isso revelou que o senhor não queria, era que nós tivéssemos tempo para falar um bocadinho mais com a senhora e pôr muito mais questões que aquelas que vamos pôr e que vamos pôr no futuro por escrito. Sr. Presidente, eu acho que isso é uma falta de respeito pelos baianenses e nós, com essa falta de respeito, principalmente com os eleitos que aqui estiveram, principalmente com os eleitos, que eu fiz perguntas, mas a maior parte deles estavam aqui e queriam fazer, penso eu, e não conseguiram fazer porque não havia tempo. E isto não nos permite ter não nos permitiu ter uma discussão elucidativa, produtiva,
e que tivéssemos resultado numa definição de uma estratégia para diminuir o preço que os baianenses pagam pela recolha dos resíduos sólidos. E, portanto, nós já sabemos que os resíduos, e porque disse a Sra. Dessar, vão aumentar todos os anos, temos é que fazer que aumentem cada vez menos e que não aumentem da forma como aumentaram exponencialmente no último ano. Portanto, Sr. Presidente, sobre isto, acho que não nos ficou bem. Depois, sobre a prestação de serviços do Dr. Pinho Silva. Recordar aqui, Sr. Presidente, que o Sr. Dr. Pinho Silva foi ex-presidente da Assembleia Municipal de Baião, foi ex-vice-presidente da Câmara de Baião. Como sabemos, já manifestei várias vezes o apreço do pouco que conheço das qualidades técnicas e políticas do senhor, mas tenho imenso apreço. Penso que o ter deixado sair do membro do Executivo foi um grande erro. Penso que ele tinha qualidades, já o disse também, para ser um bom Presidente de Câmara. Mas este facto não me impede de criticar aquilo que acho hilariante, e até acho que é único no nosso país, que é termos um ex-vice-presidente que agora foi contratado através de uma instituição para vir prestar serviços à Câmara Municipal. E vir prestar serviços como serviço de consultoria, estratégia de apoio à presidência de Câmara, aos vereadores dos pelouros atribuídos. Durante 36 meses, não consegui descortinar qual o horário, nem quantas horas vai estar a trabalhar na autarquia. Depois, o domínio da prestação de serviços. É todos os domínios, ou seja, isto é feito num âmbito que o senhor, acho que o senhor que vai prestar esse serviço vai estar em todos os sítios onde o Sr. Presidente entender. Eu quase que diria que ele vai ser a sua sombra, digamos assim. Era isto que eu acho que vai ser. Mas, fundamentalmente, eu queria dizer o seguinte. Isto é nada mais, nada menos do que vir a ensinar os seus vereadores que têm hoje os pelouros e até o Sr. Presidente de Câmara de como se fazem as coisas. E eu pergunto, os seus vereadores não se sentem mal com este atestado de incapacidade que lhes estão a dar? Ir buscar alguém que esteve nesse pelouro, que não ficou cá porque o Sr. Presidente não quis, para vos assessorar? Os senhores vão ficar quietos e calados só para segurar o lugar, sem troca de vosso brilho profissional? É isto que vai acontecer. Sr. Presidente, não se sente mal ter chegado à conclusão que não tem vereadores competentes e com conhecimento nas suas áreas e que revela alguma incompetência da sua parte, uma vez que foi o senhor que os escolheu? Não se sente mal. Eu acho que o ter que recorrer nesta fase a este expediente para a opinião pública não nos fica nada bem. E para um executivo como os senhores, penso eu, se fosse comigo, lhe garanto que isto não acontecia. Primeiro, não acontecia alguém de fora e que já teve cá dentro voltar a vir. Portanto, eu sei bem, Sr. Presidente, porque é que o senhor faz isto? Porque o senhor dispensou da lista do Executivo, porque lhe fazia sombra politicamente. Eu sei disso, todos nós sabemos, quem anda aqui e faz atento, que não se pautava por muitos dos procedimentos que hoje se passam no Executivo e já se passavam na altura. Inclusive que defendia algumas vezes os vereadores porque era o único que tinha capacidade para lhe dizer que não. E nós sabemos disso. Nós, e a opinião pública sabe disso. Sr. Presidente, o senhor pode-se rir e podem-se rir todos. É isto que se passa. E o facto daquilo que eu vinha a alertar há muito tempo e a perceber que foi isso que se passou. E depois, dizer-lhe ainda mais, Sr. Presidente, acho que o facto do senhor ter, no fundo, não querer que as pessoas fizessem parte da sua lista e do seu executivo, mas se recorrer a ela, significa que o senhor quer condicionar as pessoas, mais uma vez, quer ter as pessoas por perto, e isso é uma técnica que se usa na política, Sr. Presidente. E, portanto, acho que isso fica mal a este executivo, revela incompetência para ir buscar alguém, ainda mais alguém, é que se fosse alguém que não tivesse nada a ver com o anterior mandato, eu até concordava, até achava normal. Agora, alguém que podia ter ficado cá dentro e nós vamos buscá-lo só porque primeiro mandamos embora e depois a seguir vamos buscá-lo outra vez, a gente sabe como é que isso se faz e o que é que isso quer dizer na política. Depois, por último, o gabinete. Sr. Presidente, alguém que vem, que não sabemos quantas horas, não sabemos o que vem fazer e tem direito a um gabinete, e esta oposição pede um gabinete
e não têm direito, os eleitos do PSD pedem um gabinete e não têm direito ao gabinete, eu acho isso uma falta de respeito e revela que, afinal, a coerência política da democracia, na parte deste Executivo, não existe. Depois, só para terminar, Sr. Presidente, na próxima reunião de Câmara vamos apresentar duas propostas. Eu quis deixá-lo, principalmente em relação ao professor Pinho, em função dessa sua algo pessoal, mas só para dizer que vai com 8 minutos e 19 segundos, não quis interromper. Mais um minuto, se me é permitido. Faz favor. Mais um minuto. Informar que na próxima reunião de Câmara vamos apresentar duas propostas. Duas relacionadas com as IPSS. Uma que deve ser, que é sobre o apoio extraordinário, tal como fizemos aos bombeiros de Baião, é um apoio extraordinário para as IPSS devido à inflação, e outro, um apoio também devido à transferência de competências, que nós achamos, pelo pouco conhecimento que temos, que vai causar algumas despesas às IPSS, e também achamos que a Câmara Municipal deve estar ao lado destas instituições. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vereador, acabei por não perceber, disse duas propostas, uma ao apoio aos IPSS e a outra... Uma de apoio às IPSS, um apoio extraordinário por causa da inflação, tal como fizemos com os bombeiros, e outra também apoio às IPSS, que devido à transferência de competências, nós achamos, por pouco conhecimento que temos, que ficaram com algumas despesas e vão ter algumas despesas, que eu acho que a autarquia devia ajudar, dado que foi a autarquia que tomou a decisão de assumir essas competências e transferi-las das IPSS para a autarquia. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, entretanto, chegou o Sr. Vereador, Vice-Presidente. Portanto, duas interpelações, penso que só da Sra. Vereadora Célia Azevedo e do Sr. Vereador Paulo Portela. Portanto, quanto às derrocadas na 321, portanto, tudo o que forem, penso que sabe, não é? Todas as questões que ocorrerem nas estradas nacionais são da responsabilidade da IP. Esta é a primeira questão. Quando pergunta-se numa primeira fase, quer dizer que há uma segunda fase e uma terceira, portanto, não faz favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Numa primeira fase, porque elas estão a obstruir a via. E, portanto, se estivermos à espera que venha a IP limpar, que ainda não veio, o que está a obstruir e a causar incómodo na via, como é que se faz? Muito bem, é esta a pergunta. Ou seja, mas há uma segunda, uma terceira fase, eu sei só para sermos claros. Se calhar força de expressão. Sim, o que quero dizer é, estando a constranger, digamos, não é? Haver um constrangimento da via, se não vem a entidade competente para o fazer, se haverá aqui um meio, através da autarquia, que faça a retirada dessa... Eu penso que a Sra. Vereadora sabe a resposta, não é? Ou seja, a responsabilidade é da IP. É evidente que a autarquia, sendo a entidade máxima da proteção civil, pode, e na maior parte das vezes falo, substituir-se a essa entidade, está bem? Ou seja, quando há realmente grande... Imagina que é uma obstrução completa e tal, nós nem estamos à espera enfim, da ação da IP, fazemos isso com regularidade, digamos assim. É verdade que, por vezes, nem foi este caso desta vez, já houve, infelizmente, situações em que, enfim, houve derrocadas mesmo em muitos sítios e nós, nessas alturas, mobilizamos sempre, nós, em articulação, nomeadamente também com os bombeiros, que ajudam, com a GNR também, como fazemos, por exemplo, quando as estradas gelam, quer dizer, temos uma equipa que, naturalmente, tendo responsabilidades em matéria de proteção civil, atua, mas a resposta à sua pergunta é numa primeira fase, numa segunda, numa terceira, nas fases todas, a responsabilidade nas vias nacionais é do respectivo organismo, quando é na ferrovia, é CP, e quando é nas estradas nacionais, é a IP. Isto não obsta a que nós não façamos muitas vezes esse trabalho também de ajuda. Quanto à questão que coloca a seguir que alguns encarregados de educação
e falam nas visitas de estudo. Os senhores encarregados de educação têm, como é evidente, uma relação direta com o seu diretor de turma e depois com as estruturas das escolas e, portanto, se interpelações deste género, a senhora vereadora deveria sempre, enfim, recolocar essas pretensões em relação à, portanto, na escola. Porque se colocasse essa questão, esses encarregados de educação colocassem essa questão na escola, certamente teriam uma resposta que vai mais ou menos de encontro a isto que eu lhe vou dizer a seguir. A Câmara Municipal, ao longo dos anos, estabeleceu com os agrupamentos de escolas um apoio para o seu plano de atividades. Não somos obrigados a isto, mas atribuímos um valor, portanto, em cada ano, que penso que até para este ano vai ser aumentado, está previsto no orçamento, e que depois cada agrupamento de escolas gere essa verba, se entende que é para apoiar uma viagem de estudo, assim será, se é para outra coisa qualquer, é para o seu plano de atividades. Nós não atribuímos verbas para visitas de estudo, por uma razão simples. Há visitas de estudo e visitas de estudo. Não temos a mínima hipótese de antever, em termos de orçamento, aquilo que pode ser esse mesmo impacto. Quantas visitas de estudo vão haver? Uma por turma? Quantas turmas existem no Conselho? Não sei se a senhora vereadora tem ideia, desde o pré-escolar até ao 12º ano, quantas turmas haverá? Tem ideia? Muitas, não é? O impacto orçamental que isso tem ideia? Muito menos. Elas vão fazer visita de estudo ou não vão? Não se sabe. Vão fazer uma visita de estudo dentro do Conselho? Vão uma visita de estudo ao Porto? Vão uma visita de estudo a Lisboa? É de um dia? É de 2 dias? A Câmara paga na totalidade ou dá à cabeça, entre aspas, um valor? E, portanto, conforme já falámos aqui muitas vezes, é todas as propostas que os senhores vereadores façam devem obedecer àquelas regras que aqui já falámos muitas vezes e que eu próprio já tive a oportunidade de lhes fazer chegar. Mas o mínimo é perceber qual é o impacto orçamental que pode ter. Porque senão, enfim, fica bem fazermos aqui umas propostas, só que depois... E, portanto, nós, percebendo isso, e não queria estar aqui a puxar muito lá atrás como é que já chegou a ser feito essa questão dos apoios às visitas de estudo, ainda no tempo em que eu era vereador da oposição, mas se quiser depois também lhe posso dizer, e portanto nós entendemos que a maneira mais simples é efetivamente atribuir uma verba. Se me disser assim, a verba que vocês atribuem dá para fazer as visitas de estudo todas? Não, de certeza que não, mas tem que haver essa gestão. E por isso nós passamos para o lado da escola o apoio em função daquilo que eles também se entenderem que devem apoiar aquela visita de estudo, porque pelo seu conteúdo, enfim, se adequa mais àquilo que é as temáticas que se devem ser abordadas, tudo muito bem, mas passamos isso para a responsabilidade dos agrupamentos e de um apoio que damos por essa via. Está bem? A senhora vereadora estava a pedir para intervir, faz favor. Sr. Presidente, obrigada. É só para complementar que nós temos estabelecido com os agrupamentos de escolas um plano anual de atividades que contempla um conjunto de visitas de estudo, quase todas, ao nosso património material e imaterial, porque nos importa também valorizar o que de Baião tem de melhor, e nessas situações é o município que suporta as despesas que estão definidas no nosso plano de atividades. Então, muito obrigado, Sra. Vereadora. Passava, então, depois às questões que foram colocadas aqui pelo Sr. Vereador Paulo Portela, o apelo para comprar em Baião, estamos todos de acordo. Visita à Sra. Presidente da ERSAR. É verdade que temos que concordar todos que, enfim, o tempo pareceu curto
É verdade que eu há muito tempo que ia dizendo aqui que gostaríamos de ter cá a Sra. Presidente, que ela mostrou essa disponibilidade e conforme eu também disse ali na Assembleia, se assim se entender, eu posso convidá-la a vir cá novamente, eventualmente num registro, enfim, até de uma conferência, é uma hipótese, agora já não depende só de mim, mas posso fazer isso. Porque o que me importa mesmo, Sr. Vereador, Srs. Vereadores, é esclarecer. Porque não tenho dúvidas que quando ela esclarecer é bom para todos, e nomeadamente para os seus vereadores em relação às dúvidas que apresentam. Porque aquilo que se passa com os resíduos sólidos urbanos é, do ponto de vista da forma, exatamente o mesmo que se passa com a água e o saneamento. E isso eu tenho dito muitas vezes. E quando o Sr. Vereador diz, o que ela cá veio dizer, ou o que eu disse, já toda a gente sabe. E, portanto, não era preciso dizer. Isso não é verdade, Sr. Vereador. Não é verdade, sabe porquê? Porque se toda a gente soubesse, inclusivamente o Sr. Vereador, ou seja, se acreditasse naquilo que eu lhe disse, nem era preciso vir cá a senhora Presidente da ERSAR. É assim tão simples como isso. É por isso que, compreendendo e admitindo que a minha intervenção, que demorou 21 minutos, salvo erro, digamos que, de alguma forma, comprometeu o tempo que a senhora Presidente da ERSAR teve, mas dizer-lhe o meu tempo e o seu tempo e o nosso tempo é tão importante como a senhora Presidente da ERSAR. O seu tempo, aqui, se não fosse assim, se não fosse valorizado, então nós não precisávamos de aqui estar. E o que eu lhe quero dizer é que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade, é verdade, de aproveitando, e é por isso que eu achei que era interessante vir a uma Assembleia Municipal. Não só porque nos ouve em casa, mas também os senhores deputados na frente da senhora Presidente da ERSAR, porque também não queria que aquilo que eu já lhes disse aqui assim, não sei quantas vezes, exatamente nos termos em que já vos disse aqui não sei quantas vezes, o dissesse exatamente nos mesmos termos, na frente da senhora Presidente da ERSAR, que é a entidade que regula a questão, nomeadamente dos tarifários da água, do saneamento, dos resíduos sólidos urbanos, para não haver dúvidas que quando falo num sítio, falo no outro e não tenho problema nenhum de assumir isso. Dirá, bom, mas não era preciso falar porque eu já sabia. Bom, se já soubesse e acreditasse naquilo que eu lhe digo, não tenha dúvidas também em relação aos resíduos sólidos urbanos. E se quiser eu explico-lhe hoje aqui outra vez, tudo. Porque o senhor o que diz é que se fosse o senhor faria de outra maneira. É verdade que se eu lhe perguntar a seguir qual é essa maneira, o senhor não vai dizer. E nem vai dizer e vai-me dizer outra vez, não, o senhor é que está no Executivo, o senhor é que tem que fazer, porque eu não digo, eu guardo isso para mim. Portanto, quem tem que dizer é o senhor e os baionenses. Como disse uma vez, é que as questões que aqui são colocadas e que eu lhe digo, então diga lá como é que faria, eu sei, não, o senhor é que tem que fazer, o senhor é que tem que saber, e os baionenses, como se o senhor não fosse baionense. E, portanto, ao Sr. Vereador, que ela efetivamente teve 40 minutos, é verdade, e penso que nem veio de Lisboa, Sr. Vereador, o respeito que tem por nós, veio do estrangeiro, fomos buscá-la ao aeroporto para vir e tinha depois um outro compromisso. Fomos buscá-la no aeroporto no dia anterior, que chegou no dia anterior, e depois tinha esse compromisso. Agora, como eu também tinha o compromisso e que gostava que ela viesse cá ainda durante este ano, que se combinou que foi numa Assembleia Municipal, se o senhor concorda se era o melhor momento ou não, enfim, eu tenho que respeitar isso, eu tenho que respeitar também. Agora, é verdade que quando soube que vinha cá, não sabia que vinha com... Quando a convidámos, não viria com o limite de 1 hora, foi o que foi, enfim. Agora, fica aqui claro, é o seguinte,
Duas notas. Uma, eu vou convidá-la a vir novamente cá para uma conferência, eventualmente, mas também há outra coisa que é importante, e o Sr. Vereador aí não referiu, é que ela disse duas coisas. Uma, atirou até com uma taxa de cobertura de 53%, ou seja, a cobertura da despesa pela receita em 2020 era de 53%, e disse, há aqui um caminho a fazer para atingirmos essa convergência. É verdade que 2021 e 2022, eu não tenho ainda esses dados, mas vamos dar aqui um salto grande, eu penso que poderá, não quero errar, mas poderá ultrapassar mesmo os 70%. E porquê? Porque a partir de 2020, nomeadamente há o pagamento da tarifa também pelas pessoas que não têm água nem saneamento, certo? Só têm a recolha do lixo e, portanto, isso há de ter algum impacto. E depois também, penso que terá também um impacto, o facto de nós, em 2022, à partida, não está prevista uma aquisição, porque nós compramos nos 3 anos, ou melhor, nos últimos 5 anos, salvo erro, compramos 3 novas viaturas. E por isso é uma das coisas que a ERSAR que diz onde se pode melhorar é sermos mais eficientes e tal. Bom, o exemplo é esse, compramos 3 novas viaturas e, portanto, para 2022, nomeadamente, não está previsto a partir da aquisição de mais nenhuma e, portanto, também não vai engordar a tarifa. Mas, como digo, se quiser um dia destes, e se quiser hoje, podemos falar nisso tudo e o que é contribuir para a tarifa e o Sr. Vereador dizer, bom, mas então eu sugeria desta maneira, porque desta maneira a tarifa fica mais baixa. Não é? Porque nós falamos porque é que ela tem que convergir, não há dúvida. Cobrir a totalidade dos custos pela receita, não há dúvida disso. O Sr. Vereador disse, não tem dúvidas. A forma é como. E, portanto, tem que levar para lá, cobrir a totalidade do custo. Viaturas, pessoal, aumento da TGR, aumento do pessoal, subsídio de insalubridade. Se tiver outra fórmula aí que diga que se fizesse desta maneira a tarifa é mais baixa, o senhor faz favor de a dizer. Porque uma de duas, ou não sabe, porque não sabe, é a minha convicção. E se sabe e não a quer dizer, mais uma vez está a prejudicar os baionenses. Então se sabe aqui uma coisa que vai favorecer que a tarifa é mais baixa e o senhor não a diz, está a prejudicar os baionenses. E portanto eu não acredito. Nesta como nas outras situações, sempre que o senhor diz que faria de outra maneira, mas eu pergunto-lhe e depois não diz como. E, portanto, a primeira nota era essa, ela vai efetivamente convergir para cobrir a totalidade da despesa pela receita. Segunda nota, ela também se disponibilizou para todas as dúvidas que vocês tenham, vocês ou qualquer pessoa tenha, para lhe fazer chegar objetivamente por escrito e ela responde a tudo por escrito. E, portanto, que tanto pode ser aqui através da Câmara, que lhe fazemos chegar isso, como os senhores vereadores, e portanto ficou essa disponibilidade, ou seja, se o que importa mesmo ao senhor vereador é clarificar, mais do que estar aqui a dizer outras coisas, que é da técnica política e não sei o que mais, é dizer, eu gostava então de saber isto, e a minha proposta é esta assim assado. Não sendo assim, é daquela sua conversa, Sr. Vereador, que, enfim. Depois, a questão do Dr. Pinho Silva. Sr. Vereador, quer dizer, eu acho até delirantes algumas destas suas expressões, que nem vou responder, as interpretações que faz, que sabe, não é, da sombra e da incompetência dos senhores vereadores. Eu acho que o senhor faz um desrespeito quando fala em desrespeito. O senhor é que é perfeitamente desrespeitoso para esta Câmara e para estes senhores vereadores. Desculpe lá, senhor vereador. O senhor vereador tem que ter noção e tem que se enxergar. Desculpe lá. Isto é daquela conversa de que venho aqui falar não sei quantas vezes, eu vou-lhe dizer, do professor Pinho... Falou do professor Pinho.
E nas primeiras vezes que falava, ele tem que vir para cá. Tem que vir. Tem que vir. E agora que vem, é dizer, ele vem porque depois na Câmara são os incompetentes e ele vem... Desculpa, eu depois já o deixo falar. Quer dizer, tem que vir. Falou nisso ao Sr. Vereador 7 vezes, hoje 8, na reunião do dia 21/10/2021, 12/1/2022, 9/3/2022, 27/4/2022, 22/6/2022, 14/9/2022, 11/10/2022. Quer dizer, eu começo a pensar que afinal não queria nada que ele viesse. Ou então queria que ele viesse para poder dizer, ele vem porque os outros são incompetentes. Eu pensei que o senhor quisesse que ele viesse, porque sendo uma pessoa competente, como toda a gente lhe reconhece a competência, que pode ser um aporte para a ação do Executivo. Quanto às outras questões que aí faz ao Sr. Vereador, de não sei o quê, de fazer sombra, o Sr. Vereador importa-se aí com a sua bancada, que nós cá gerimos bem a coisa. Bem, depois o que diz aí que não devia ter saído do Executivo, pronto, isso é uma opinião sua, enfim, não merece sequer, e que vem prestar serviços de apoio, de uma maneira geral, não disse tudo o que diz, que eu gostava porque diz lá a principal que tem a ver com a descentralização. O senhor não disse isso e omitiu de forma propositada. Por uma razão simples. Porque a descentralização nos coloca aqui desafios que nós, naturalmente, temos que lidar e que são novos também para nós. E, portanto, o professor Pinho estava também, na altura que foi vice-presidente, que saiu por vontade própria, já lhe disse isto. O senhor, quer dizer, a questão é esta, e que não fosse, mas foi. E agora a questão é, estava com um conjunto de dossiês relativos à descentralização, que se dependesse de mim e da minha vontade, como eu lhe disse, já estaria até há mais tempo connosco cá a acompanhar isso. Simples. E depois, para além disso, tem outros que estão estabilizados com ele, não é? Sistema de gestão da qualidade, que implica um acompanhamento grande da questão da identificação de processos, de procedimentos. O Sr. Vereador sabe que esse sistema de gestão da qualidade também nos vai dar uma ajuda. E, portanto, não se importe com isso, importe-se é que ele, ao vir para aqui, nos vai ajudar a continuar a ajudar a nós sermos mais eficientes, a darmos melhores respostas aos nossos cidadãos. São não assuntos. O senhor traz aqui recorrentemente. Portanto, quanto a isto também não tenho mais nada a dizer. O senhor deve importar-se que nós façamos um bom trabalho, demos respostas em condições aos nossos cidadãos, cumpramos com os nossos objetivos, com os nossos compromissos e deve ficar satisfeito por isso. Ora, quero aqui estas conversas que não interessam a ninguém, a não ser assim. E assim que depois se advoga a dizer falar em termos do dono da opinião pública. Sr. Vereador. Caramba. E portanto... Cuidado com as afirmações. Não, é isso, Sr. Vereador. Cuidado com as afirmações. Eu nunca serei dono da opinião pública nenhuma. Não. Eu sou dono da minha opinião. Não. O senhor é que acha que manda em toda a gente e acha que manda nos vereadores da oposição, como faz com os seus, Sr. Vereador. Vamos ter calma, não é assim... Sr. Vereador, o que eu acho é que o senhor, que não gosta que depois lhe deem assim... O senhor fala muitas vezes como... que a opinião pública, e falou aqui também, que é a opinião pública. O senhor não é dono da opinião pública. Já se for dono da opinião da sua bancada, já não é mau, caramba. E, portanto, se fala em desrespeito, o senhor é que é profundamente desrespeitador desta Câmara. O senhor não quer dizer, tem que se enxergar, desculpe lá. Quem é o senhor para vir agora aqui dizer que são incompetentes e que vem aqui alguém para compensar a incompetência? Desculpe lá. Sr. Vereador, faz favor, não se inscreveu, diga, é direito de... Qual é a figura? Sr. Presidente, eu nem sei qual é a figura que devo colocar.
Mas, enfim. Mas há aqui uma coisa que eu tenho que dizer, que é assim, a sabedoria popular diz-nos que quem cala consente, portanto, e nós não consentimos, naturalmente, eu não consinto. E os meus colegas, vereadores, naturalmente que o Sr. Vice-Presidente não estava cá no passado, falou-se aqui do passado, mas também encaixa aqui também no presente. Não está aqui o vereador Henrique, naturalmente que a nossa competência está demonstrada, não é de hoje, está demonstrada ao longo dos tempos, cada um de nós, nas suas competências, naquilo que faz, no seu dia-a-dia, por onde passou e por onde anda. E deixe que lhe diga, Sr. Vereador, acho que realmente começamos a ir para um caminho que em nada é dignificante de uma Assembleia destas, de uma reunião, de uma Câmara, como é o local onde estamos, não é? Acho que é efetivamente com a elevação que devemos proferir aquilo que pensamos e que sentimos. Bem, quando nos diz aqui, fica mal, revela a incompetência deste Executivo. Porque o Executivo somos nós. É lógico que está a falar de mim. Logo está a falar da vereadora Anabela ou de outro qualquer. E não me revejo de forma alguma nos adjetivos, portanto, que preferi. Sobre a qualidade dos vereadores eleitos e com funções nesta Câmara, também não revejo na sua pessoa competências para qualificar-nos. E a mim, claramente. Relativamente ao professor Pinho, é efetivamente alguém que, pelo seu percurso profissional, académico e pessoal, acima de tudo, é alguém que qualquer pessoa, qualquer instituição gostaria de o ter. E aquilo que o Sr. Presidente disse muito bem, está aqui para apoiar, não está aqui para fazer sombra a ninguém, não está aqui para retirar lugar a ninguém. Portanto, acho que não faz sentido nenhum este tipo de conversas, este tipo de questões que se levantam, que só venham exatamente encher aqui a nossa reunião, que tinha com certeza muitas outras coisas que as pessoas em casa gostariam de ouvir e que não vão ouvir com certeza. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Quanto à questão do gabinete, Sr. Vereador, eu essa aqui não apontei quantas vezes já falou nisso, mas eu também exerço as minhas atribuições e competências. É a minha atribuição e competência de distribuir os recursos materiais pelos recursos humanos e, portanto, continuarei a fazer. O que eu lhe quero reiterar mais uma vez é que quando os senhores vereadores do PSD precisarem de um gabinete para reunir, quando precisarem e as vezes que precisarem, façam favor e nós disponibilizaremos esse espaço. Porque se a vossa necessidade é ter um espaço para reunir com os colaboradores, e é isso que vos importa, certamente, eu encontrarei essa solução. Portanto, é um assunto que para mim já estava fechado há muito tempo. Não é por falar mais uma vez, que terá aqui uma resposta diferente. E apelava mesmo, Sr. Vereador, eu compreendo que a oposição tem que fazer a oposição. Compreendo que ponha, por vezes, como hoje aqui, em relação, por exemplo, à vinda da Sra. Presidente Ersar, as questões nos termos que os põe, coisa diferente, e portanto que são assuntos genéricos de gestão de uma reunião, coisa diferente é quando elas resvalam para as questões de natureza pessoal e profissional. E, portanto, fica aqui a recomendação, porque senão pisamos aqui uma linha vermelha que depois muito dificilmente temos forma de dar um passo atrás. Respeito. Nós, para sermos respeitados, temos que respeitar os outros. E a nossa liberdade de expressão termina, ou deve terminar, quando aquilo que dizemos entra nessa questão de natureza pessoal, de competências, que, como diz ali o Sr. Vereador, e muito bem, nós aí sim não devemos ter competência ou usar essa competência para julgar o outro. E eu gostava que o Sr. Vereador revisse essa sua postura, porque pode até achar, o senhor até pode achar que eu que sou incompetente. Acho que não deve, numa sessão destas, que isto aqui é uma reunião de Câmara, num salão nobre da Câmara, não deve usar as expressões que usou. Critique a política, critique as opções, fazer julgamentos e juízos de valor
sobre a personalidade, sobre a competência, sobre às vezes a honorabilidade, que às vezes também já andou aí perto disso, acho que para bem de todos nós e para a dignificação deste órgão, para dignificarmos o partido que nos suporta, mas acima de tudo a população que acreditou em nós, porque a população revê-se também naquilo que são as nossas ações. E, portanto, eu gostava muito que o Sr. Vereador revisse essa sua atitude, que em nada contribui para a dignificação deste órgão, nem para um relacionamento que, pelo menos institucional, deve ser garantido nestes órgãos em que nós participamos. E, portanto, gostava de deixar aqui este registro para bem, enfim, e para que as coisas corram bem e continuem a correr bem no futuro. Quer dizer alguma coisa, Sr. Vereador? Faz favor. Ó, Sr. Presidente, eu quando ponho em questão a competência das pessoas é competência política, porque algumas das pessoas eu profissionalmente nem conheço e, portanto, não entre por aí a dar essas lições de moral, Sr. Presidente, porque não recebo lições de moral. Muito obrigado. Certo? Muito obrigado. Não recebo e, portanto, é a competência política. Claro. E, aliás, por isso é que somos adversários e por isso é que eu não acredito no Executivo Socialista. Claro. É por causa da política. Agora, não ponho de maneira nenhuma a questão profissional, porque algumas pessoas nem conheço. Não é? É por isso, Sr. Presidente. Agora, o senhor está a fazer aí uma tempestade num copo d'água, quando nós falamos aqui, estamos numa reunião de Câmara a falar de política. Política para o Conselho, forma de estar, forma que toda a gente sabe que não é a minha, nem da minha bancada, nem do meu partido, em relação ao Partido Socialista. Porque se fosse, estávamos todos no mesmo barco, que não é verdade, não é? Muito Portanto, bem, é por isso, está bem, Sr. Presidente. Agora, não mistura as coisas, claro. porque, aliás, há relações que vão muito mais para além da política, certo? E que não é com esse seu apelo que vai fazer com que as pessoas mudem a sua forma de ser. Muito bem. Certo? Muito em relação aos assuntos, Sr. Presidente, eu irei trazer aqui os assuntos, deixe-me acabar. Eu irei trazer aqui os assuntos que eu e o meu partido combinarmos na preparação das reuniões, que nós muito bem entendermos. Não é o senhor, nem a sua bancada, que nos vai dizer o que nós devemos dizer, nem o que acabamos de fazer. Não, pronto, Sr. Presidente. E os baionenses irão ter mais oportunidades, se Deus quiser, que vamos estar vivinhos cá todos, que Deus nos ajude, para voltar a dizer o que é que querem, Sr. Presidente. Não há problema. Não esteja preocupado com isso. Muito bem, Sr. Vereador. Não retiro uma única palavra àquilo que lhe disse, mesmo essa sua tentativa de agora dizer que, bom, não é a questão pessoal, é a questão política, não é? Muito bem. Mas dizer-lhe outra coisa, Sr. Vereador. É verdade que eu nunca limitarei aquilo que o senhor quiser cá que trazer. Limitarei, e cada vez mais, Sr. Vereador, por causa destas suas atitudes, limitarei muito mais àquilo que é o cumprimento escrupuloso do nosso regimento. Que é para depois, o Sr. Vereador, um dia, quando eu cumprir escrupulosamente, a todos os níveis, não diga, só quero é que depois não diga que é coartado na sua possibilidade de participação. Queria só chamar a atenção para isso, porque gostava, quando eu lhe disser terminou 5 minutos, não é? Andei 1 ano, avisei-o disso, 1 ano, chegámos a ter reuniões, o senhor não vai falar mais. Andei 1 ano a dizer-lhe que, com reuniões que chegaram a demorar 6 horas, e a dizer, olha, isto não pode ser assim. E durante 1 ano foi assim sempre, que é para nunca dizer que não teve a oportunidade de explanar tudo. Agora, é verdade que o senhor, com estas atitudes, não merece que nós estejamos aqui a ser condescendentes. Porque, efetivamente, torno a dizer isto, o senhor demonstrou, já não é a primeira vez, mas desta forma, de uma forma mais veemente, o desrespeito que tem por estas pessoas, por este Executivo, onde eu me incluo, e, naturalmente, por esta Câmara, por essa via. E, portanto, saberei interpretar isso, essa sua atitude. Muito bem, chegamos ao período... Sr. Presidente, se me permite só um pormenor, relativamente ao meu atraso na reunião, uma vez que as sessões são gravadas, acho que devo... Eu acho que já expliquei, mas faz favor, Sr. Vereador. Pronto, era só pedir desculpa pelo meu atraso, mas prendeu-se com uma reunião de Comissão de Acompanhamento da área de transferência das competências da ação social e a reunião já estava pré-agendada, tentei antecipá-la ao máximo possível, não foi possível chegar dentro do horário e pedir desculpa por esse atraso.
Muito bem, eu tinha dado uma explicação mais ou menos desse género. Vamos então ao período de ordem do dia. Minuta de contrato de programa de desenvolvimento desportivo com a Associação de Caçadores e Pescadores de Ovil e Loivos de Monte, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, era para falar em relação a esta proposta, dizer o seguinte, dizer que de todas as propostas que eu tive a oportunidade de analisar, de pedidos, muitas estão muito completas, mas esta, sem dúvida nenhuma, foi aquela que eu encontrei com mais bem elaborada, ou melhor elaborada, digamos assim, e, portanto, dar os parabéns a esta entidade, que acho que se todos seguíssemos esta norma, acho que ficava bem a todas as instituições. Muito obrigado. Muito bem, ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 2, minuta de contrato de programa de desenvolvimento desportivo com o Clube de Caçadores de Baião, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, desta proposta, na página 2, tem uma coisa que diz, uma linha que diz o seguinte: 1.000 euros destinados a comparticipar nas despesas inerentes à participação na Feira Agro de Ouro Verde, evento que visou promover e divulgar a caça desportiva. E depois, Sr. Presidente, aparece-nos aqui em baixo, recibos, em nome individual, a dizer recebi a quantia de 150 euros pela presença na Agro de Ouro Verde, dia 11 e 12. Outro diz, recebi 75 euros, em nome individual também, 12. Nós gostávamos de saber o que é isto. O Sr. Vereador que assinou a proposta pode clarificar, se não, depois pedimos aos serviços que façam chegar esta informação ao Sr. Vereador. Sr. Presidente, desde já obrigado. Na realidade é uma proposta do movimento associativo. Eu creio que também na proposta anterior também teria lá esse mesmo tipo de informação, inclusive que havia um valor respeitante à Agro de Ouro Verde, e se na anterior estava tudo tão bem apresentado e não tinha lá esses documentos, também estou a achar estranho que afinal falta alguma coisa. Então, se na anterior estava tudo bem identificado e não tem lá estes documentos respeitantes à Agro de Ouro Verde, agora nesta que tem mais um documento gera dúvida. Mas pronto, de qualquer das formas, a intenção é mesmo explicar. Isto é respeitante àquilo que foi a atividade da Agro de Ouro Verde, onde as associações de caçadores se associaram a este evento. Na realidade, depois a gestão que foi feita com os vários produtores que lá estiveram foi assegurada pelas associações de caçadores, sendo certo que o evento era do município e que trazia essa responsabilidade de nós acompanharmos aquilo que fossem os custos, numa negociação que foi feita com o município através do vereador José Lima, que poderá depois também acrescentar mais alguma coisa, mas naquilo que é a proposta e nos seus documentos, é uma forma de ter aqui realmente o valor que as associações tiveram, porque as associações, por norma, não recebiam este apoio à Agro de Ouro Verde, porque ela também não era realizada. Da parte daquilo que é a proposta, era isto que tinha para dizer, se entender que o Sr. Vereador possa dar mais alguma informação relativamente... Não sei, não me parece. O Sr. Vice-Presidente já transcreveu exatamente aquilo que se passou. Portanto, foi o apoio dos caçadores, das associações de caça, portanto, ao evento Agro de Ouro Verde, em que tiveram despesas que tinham que ser comparticipadas e apoiadas pela organização que é a Câmara Municipal de Baião. A forma como se faz este pagamento é, efetivamente, através das associações, dando-nos aqui este valor. A presença ali de um documento, como diz o Sr. Vice-Presidente, nesta segunda proposta da Associação de Caçadores de Baião, demonstra claramente que o dinheiro, o fim é que se destinou o dinheiro. Não, portanto, acho que não há aqui mais nada a dizer, mas... Obrigado, Sr. Vereador. Faz favor. Sr. Presidente, peço imensa desculpa, mas eu tenho que... Srs. Vereadores, deixem-me dizer-vos, eu só li a primeira parte do valor, do enquadramento, para perceber o enquadramento e para perceber o que eram aqueles recibos. Que a proposta está igual à outra, a gente sabe... Se a outra estava bem elaborada, esta também. Eu só li o enquadramento para depois fazer a pergunta porque é que apareciam esses recibos para justificar aquele enquadramento. É só por isso. Muito bem. São recibos em nome individual, alguns de diretores da instituição. A minha questão é só essa.
Agora, a Mas proposta em si... qual é a sua dúvida? É que pode haver alguma irregularidade? É isso? Sr. Presidente, é perceber o que é este recibo, a que é que se destina, se é só para as pessoas que estão presentes, se foi alguma prestação de serviço, o que é que foi? É só por isso, mais nada. Muito bem. Então, eu queria dizer o seguinte, em relação à forma como as associações fazem cá chegar a documentação para a candidatura aos apoios é de forma diversa. Há um conjunto de informação que eles têm que ter, obviamente, para poderem ter esse apoio, e depois muitos fazem cá chegar muita outra documentação. Portanto, nós não podemos impedir, aqui até se me está a dizer, então se calhar tem documentos a mais. Bom, há aqui uma dúvida em relação a um recibo, não é, Sr. Vereador? Então, eu só queria o seguinte, Sr. Vereador, que é para não haver dúvidas. Só para não haver dúvidas. Era que então a dúvida em relação ao tal recibo ou aos recibos que tem, o Sr. Vereador depois nos pudesse dizer, não é? Porque uma coisa é dizer que há aqui um recibo e que até é de um diretor, que nos pudesse fazer chegar essa dúvida para nós questionarmos, quer a instituição, e nós próprios vermos aqui nos serviços. Sr. Presidente, chegar o quê? A dúvida está aqui, é só ver o documento e o Sr. Vereador vê o que é que este documento... Mas falou em recibos, Sim, então é o recibo são de quem? vários recibos de presenças em nome individual, e queria saber o que presenças é que se destina a isto, mais nada. Pronto, Então nós vamos... difícil. Nós vamos o então... Sr. Vereador não sabe, eu admito que não sabe, nem tem que saber, nem pode saber de tudo. Mas não é? Não, mas o Sr. Vereador, quer dizer, sejamos claros, ao estar a levantar esta dúvida e a dizer que há ali um recibo em nome individual ou vários recibos em nomes individuais, é porque acha que há qualquer coisa que pode não estar bem. Esta é a minha leitura. E, portanto, o Sr. Vereador, se vai dizer o mesmo, não me interessa, quer dizer, é nós pegarmos e questionarmos a instituição em causa, e mais, e depois ver se do ponto de vista formal e regular é regular ou não. Peço desculpa intervir, mas Faz favor. nós não temos que questionar as instituições, a entidade. Está aqui justificado, o Sr. Vereador já explicou. Está aqui o motivo de postar ali os recibos. É respeitantes ao apoio à realização da Agro Douro Verde, onde as associações de caçadores se disponibilizaram para ter lá algum tipo de stands, de exposição. E tem aqui matilheiros, tem aqui as várias despesas que a Associação de Caçadores tiveram com os expositores que lá estiveram. Foi público, foi aberto à comunidade, estava lá, e aqui isto é um apoio para os expositores que lá estiveram, nomeadamente os senhores que vieram trazer a exposição de armas e de animais que lá existiam, matilhas, um ou outro senhor que veio fazer a apresentação de armas. Tudo o que se passou lá... Sr. Vereador, mas eu já percebi isso, então está aí escrito, o Sr. Vereador dúvida. é que não percebeu, e portanto já deu a explicação, mesmo assim tem esta dúvida, muito simples, nós fazemos enfim, em função desta interpelação, então, uma missiva... O Sr. Vereador continua a dizer que não é isso que... Eu acho que fomos explícitos àquilo que nos foi questionado. Sr. Vereador, portanto, acho que não há grande... Posso fazer Não, o que eu quero é esclarecer, claro. Força. Pronto. Sr. Vereador, é assim, nós só queremos saber é que tem aqui recibos, e não andei a vê-los todos, mas tem aqui recibos de pessoas em nome individual, umas um dia, outras outro dia, a receberem da parte da associação 75 euros por dia. Uns são diretores, um ou dois nós vimos que sim, não andámos a ver todos, porque não tenho tempo, não temos tempo, mas um ou dois são diretores. E eu pergunto, está-se a pagar, ou esta instituição paga para os diretores lá estarem na feira? É sim. Que é para as outras instituições saberem que quando forem aos diretores que a Câmara solicita alguma atividade, também têm que receber. É assim. É este movimento associativo que nós queremos. Sr. Vereador, é isto que eu quero saber. É isto que nós queremos saber. É assim, sim senhor, esta instituição paga aos diretores para estar nas feiras. Não, okay. Mas, Sr. Vereador, já percebemos. Então diga logo isso. A questão é... Não, mas ouça, está a perguntar o que me parece... Não é? E nós vamos questionar, para não haver dúvidas. O que me parece é que, em função de uma atividade promovida pela autarquia, há uma prestação de um serviço, que não é uma questão da pessoa lá estar. É, por aquilo que eu percebo, a prestação de um serviço que o senhor questiona. É só isso, não é? E, portanto, muito simples, Sr. Vereador. Parece-me claro
isso corresponde efetivamente a uma prestação de um serviço, por isso aí está. E por isso, o Sr. Vereador tem esta dúvida. É muito simples, colocamos isso à instituição. Sr. Presidente, desculpa, nem diz prestação de serviço, diz presença. Nem prestação de serviço é presença. Pronto. É o que diz no recibo. Muito bem. Mas nós vamos questionar, está bem, Sr. Vereador? Muito bem. Ok. Vamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 3, apoio financeiro à Paróquia de Santa Cruz do Douro, festas em honra de Nossa Senhora da Ajuda, 2022, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 4, atribuição de apoio financeiro à Comissão Fabriqueira da Paróquia de Santo António de Ribadouro, proposta. Portanto, queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 5, Festas Concelhias e de São Bartolomeu, transferência de verba adicional para a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, proposta. Portanto, à semelhança de anos anteriores, há um apoio que nós damos para as festas concelhias e que transferimos para a Associação de Trabalhadores da Câmara, que juntamente com um conjunto de pessoas, habituais, integram a Comissão de Festas, e depois há um valor que nós adiantamos e depois vem sempre aqui a reunião de Câmara. Por um lado, por norma, aqui ou melhor, a prestação de contas das festas vem sempre e depois, por vezes, o Presidente da Associação de Trabalhadores, ou quem ele entenda, cá explicar também essas mesmas contas e, ao mesmo tempo, fazer-se um acerto, caso seja necessário. E é o que se passa também desta vez, portanto, são cerca de 5 ou 6 mil euros de acerto, é isso? E, portanto, eu queria, antes de pedir também aqui ao Engenheiro José Manel, que é o Presidente da Associação de Trabalhadores, de poder estar presente para poder dar algum esclarecimento, eu queria só aproveitar e agradecer, e dar-lhes parabéns por aquilo que foram as festas concelhias e agradecer às pessoas que se disponibilizaram, quer aqueles que integram a Comissão de Trabalhadores, usando, muito do tempo para além daquilo que é o seu tempo, e depois também através deles as pessoas, da sociedade civil, que também de forma voluntária se associaram, alguns deles pela primeira vez, outros de há uns anos esta parte, e que têm contribuído para que as festas sejam um sucesso. Dito isto, eu queria então perguntar, o Sr. Engenheiro José Manel quer então fazer uma explicação, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Queria então cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores e senhoras vereadores, os colegas funcionários da autarquia aqui presentes e, basicamente, de uma forma muito rápida, deixar ficar aqui um agradecimento a todos aqueles que contribuíram para que as festas concelhias de São Bartolomeu 2022 fossem um sucesso, designadamente todos os elementos da Comissão de Festas que fizeram tudo para que as coisas corressem pelo melhor, e creio que correram, ao nosso comércio e às pessoas individualmente que contribuíram também de forma generosa nos peditórios que foram realizados, e por fim à população em geral que participou em massa nas festas, enchendo as nossas ruas todos os dias e em todas as atividades. Passando agora a falar um bocadinho naquilo que são as contas e este acerto de contas que nos traz aqui. Dizer que depois de liquidar todos os compromissos que tínhamos relacionados com as festas, há então, no balanço entre receitas e despesas, um saldo negativo de 5.301,08 €. Não é a primeira vez que acontece um balanço negativo, desta vez foi negativo em cerca de 5 mil euros, já houve outros anos em que houve superávit, e até houve um ano, que foi 2017, em que o saldo negativo foi de 11.500 euros na volta disso. E esse saldo negativo deve-se essencialmente à menor receita conseguida no aluguer de espaços. Nós, se repararam com certeza,
transferimos a feira habitual do dia 23 da Rua de Camões para o espaço da Feira de Deslinho. Isso fez-nos recolher menos receita relativamente ao aluguer de espaços. Depois também tivemos algum aumento de custos no que tem a ver com a segurança, designadamente com os custos com a GNR, que andariam na ordem dos 7.000 euros em anos transatos. Este ano gastamos mais de 9.000, portanto reforçamos também a segurança, mas os custos também associados à segurança foram maiores. Também tivemos um maior gasto com refeições, designadamente com as refeições relativas ao encontro de tocadores de concertinas. Este ano tivemos 141 pessoas a participar nesse encontro de tocadores de concertinas e, portanto, tivemos um gasto também maior, em cerca de 1.000 euros relativamente aos anos anteriores. Isto tudo junto fez com que aquilo que a gente previa no início de verba a gastar se ultrapassasse em cerca de 5.000 euros, como falei aqui. Por final, e acabando como comecei, queria então agradecer a todos aqueles que com o seu trabalho e com a sua participação fizeram com que as festas de 2022 fossem um sucesso. Esperemos, e vai acontecer com certeza, que no ano de 2023 o sucesso possa ser ainda maior. Muito obrigado. Sr. Engenheiro, não sei se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vice-Presidente, faz favor. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, a minha intervenção prende só para um dos aspectos que foi ali referenciado e acho que falámos aqui nisso na altura, mas uma vez que estamos agora a fechar também estes valores e que se prende com aquilo que foi a segurança nas festas. Na realidade, o custo foi mais elevado, mas foi reconhecido por toda a gente e deixar aqui esse registro também pela forma como o Sr. Comandante de Posto entendeu e disponibilizou-se para ele próprio estar presente, para poder dar o acompanhamento, porque na realidade, sem ti, uma vez que também fui dos que usufruí das festas e ouvi muitas opiniões que realmente a segurança que teve sempre presente e lá está, para também termos essa qualidade, temos de ter mais custos, mas acho que é daqueles custos que se justifica porque salvaguardou muitas daquelas situações que iam ocorrendo durante o período de festas, nomeadamente alguns confrontos físicos, e de realçar esse aspecto. Portanto, deixar essa palavra à Associação de Trabalhadores por terem focado também a ação naquilo que era a segurança e deixar esse registro, que também me parece que é justo. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Paulo Portela. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em relação às festas e ao trabalho que foi desenvolvido, acho que já numa destas reuniões falámos de que as festas correram bem e portanto, acho que não nos vamos repetir, mas, contudo, continuamos a achar que o trabalho feito foi bom. No entanto, Sr. Presidente, deixe-me dar aqui uma chega que eu acho que era importante para que nós... Primeiro, acho importante que estas contas das festas concelhias, se pudessem ser mais públicas do que só aqui na reunião de Câmara, acho que era importante haver um maior esclarecimento, isto é, maior divulgação destas contas para as pessoas perceberem o dinheiro que a autarquia, e neste caso, por quanto ficam as festas concelhias. Valor esse que, da nossa parte, achamos... Às vezes até que é pouco, e, portanto, há que determinar a dinamização do Conselho, determinar a imagem do Conselho, e, portanto, achamos... No entanto, Sr. Presidente, há aqui um fator que eu acho que esta comissão, que é constituída pela Associação de Trabalhadores da Câmara, que também já manifestámos qual era a nossa opinião em relação a quem é que havia de organizar as festas concelhias, e continuamos a achar o mesmo. Em relação às pessoas fora da Câmara Municipal ou fora da Associação de Trabalhadores que ajudam nas festas, só temos a que lhe agradecer, fazem isto há anos, e desafiar aqueles mais jovens que possam começar a incorporar e que deixem, por favor, incorporar para que as festas tenham sempre gente nova, gente fora da Associação de Trabalhadores e da Câmara Municipal a ser organizada, e mais uma vez falo na Associação Empresarial de Baião, mas há aqui uma coisa que me entristece e que eu acho que é um motivo de desmotivação para quem das outras comissões de festas vê estas festas, que é os donativos. Uma entidade como a Associação de Trabalhadores, com uma comissão de festas, que organiza umas festas concelhias, em que eu acho que todo o Conselho, não, tenho a certeza, e no que depender de mim, será assim, todo o Conselho deve estar mais que envolvido e deve contribuir. Nós só conseguirmos arranjar 5.025 euros é muito pouco. Isso qualquer freguesia arranja isso na sua própria freguesia.
Portanto, eu faço aqui um apelo, porque realmente é um descanso. Ter o conforto da Câmara, quando o dinheiro não chega da Câmara para resolver o problema, é um descanso, é verdade. Mas que as outras comissões de festas não o têm. E, portanto, há que, eu percebo, são festas concelhias, mas há que fazermos aqui um forcing para que a população, os empresários, estejam mais disponíveis para que este valor aumente, porque acho que só faz sentido assim que isso aconteça. Mesmo até, mais uma vez digo, para que as outras comissões de festas não fiquem desmotivadas pelo facto de que se fazer uma festa onde o empenho a pedir, desculpem o termo, a pedir que a população, que os empresários e quem possa ajudar ajude financeiramente, é menor do que nos outros lados. E, portanto, era esse o reparo que fazemos, o resto só temos que agradecer. Muito bem, Sr. Vereador, registro a sua abordagem, mas como diz, de forma assim, en passant, são festas concelhias. E só há uma comissão de festas porque, do ponto de vista da contratação, ser através de uma associação de trabalhadores, todo o procedimento burocrático é mais simples. Porque senão era a Câmara a organizar. E, portanto, não compare esta comissão de festas, ou as festas concelhias, com aquilo que são festas de cada uma das paróquias ou de cada uma das freguesias. São coisas absolutamente distintas. E, portanto, o dizer, a forma como diz que as outras comissões de festas até se sentem desmotivadas, parece-me que o Sr. Vereador o que quer dizer, é a minha interpretação, é que deviam ficar muito chateadas porque as festas concelhias não precisam de fazer muito para ter apoio. Esta comissão de festas não é uma comissão de festas igual às outras, porque são festas concelhias. Mas fica ao seu registro. Eu punha, quanto à questão de dizer das contas, as contas são públicas, né? Estas reuniões são públicas, os documentos são públicos, portanto, e todos nós temos esses dados e podemos disponibilizá-los, para além de estarem no site da Câmara, naturalmente, estas e todas as outras. Portanto, as pessoas, como diz sempre, muitas vezes, todos nós, nestas reuniões, que as pessoas deviam participar mais e, portanto, com facilidade também têm acesso a estas contas. Assim sendo, punha à votação este ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 6. Atribuição de apoio financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, destinado à iluminação de Natal do ano 2022. Proposta. Eu queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vereador, faz favor. Sr. Presidente, eu tenho que dizer, e uma vez até que está aqui o Sr. Presidente da Associação de Trabalhadores da Câmara, tenho que dizer o seguinte. A Associação de Trabalhadores, há uns anos esta parte, e fruto até do que o Sr. Presidente disse anteriormente, está-se a transformar nada mais, nada menos do que uma comissão organizadora de festas. Ponto. Porque eu ainda não vi proposta nenhuma, e que eu tenha conhecimento, da Associação de Trabalhadores, por exemplo, hoje, a defender os colaboradores da autarquia e a arranjar forma de ajudar os colaboradores da autarquia quando o aspecto da inflação veio fazer o que veio fazer nos salários de todos e ainda noutros aspectos, e nunca vi a Associação de Trabalhadores preocupar-se com isso. Portanto, é uma chega, já que o Sr. Presidente da Associação de Trabalhadores está aqui, é que olhem um bocadinho mais para os colaboradores, para a política de recursos humanos, para as ajudas que muitas vezes são possíveis de se dar e de estar atentos a alguns dos colaboradores que até precisam, e, portanto, um bocadinho sobre isso. Depois, em relação à iluminação, Sr. Presidente, nós vamos gastar mais dinheiro, e nós, até, mais uma vez lhe digo, até achávamos que devíamos gastar mais, mas devíamos gastar mais em coisas inovadoras. Agora é mais do mesmo. É só isso que nós temos que dizer. Não há inovação, não há ambição, não há formas diferentes de fazer. Mesmo até com esse dinheiro, se calhar haveria coisas diferentes de fazer na área da iluminação que permitisse que Baião e que as pessoas viessem a Baião. E, portanto, é só esse o nosso reparo. Não há inovação nenhuma. Muito obrigado. Muito bem. O Sr. Vereador hoje está particularmente corrosivo. Eu registro,
espero agora com o Natal a coisa melhor. Acho também muito injusto o senhor falar da Associação de Trabalhadores agora aqui, dizendo que devia olhar mais para os colaboradores e fazer mais isto e mais aquilo. O senhor, por acaso, já questionou a Associação de Trabalhadores sobre aquilo que faz ou que fez ao longo dos anos? Conhece o trabalho deles? Leu o seu plano de atividades? Não. É profundamente injusto essas conversas que o senhor aqui faz. Hoje está, como digo, hoje está mais animado, mais infeliz também naquilo que tem dito, é a minha opinião. O senhor não conhece aquilo que fazem. O senhor não conhece aquilo que ele faz. Se lhe disser assim, olha, mas diga-me lá, em vez de estar a dizer isto, ele está aqui, eu autorizo, diga-me lá que outras atividades é que fazem. A loja social, por exemplo. Quantas pessoas já apoiaram da loja social? O senhor sabe que eles têm uma loja social? Sabe quantas pessoas já apoiaram de colaboradores e sem ser colaboradores? Sabem das iniciativas que fazem para os colaboradores? Acho profundamente injusto. O senhor tem responsabilidades. O senhor tem responsabilidades, foi eleito por muitos baionenses que esperam de si. É uma atitude de bom senso. Não pode ser só porque dá jeito a tirar em tudo o que mexe. A Associação de Trabalhadores tem feito um trabalho notável. É a Associação de Trabalhadores que trata das questões da cantina, do bar. É a Associação de Trabalhadores que dinamiza a Casa de Baião no Porto. E o senhor diz que o conhece da Associação de Trabalhadores é vir aqui com esta das festas, é uma comissão de festas. Então, e as festas também não é uma ação importante? O senhor que gosta tanto de festas que ainda devem ser melhores. É de uma infelicidade, desculpe lá, Sr. Vereador, é de uma infelicidade. Só faltou dizer, que falta inovação e tal, aqueles chavões, só faltou dizer mais, melhor e diferente. O seu slogan, que foi sufragado há meia dúzia de meses, há um ano. Tem que respeitar as pessoas. Hoje o seu registro é de profundo respeito. Eu não sei se isto aqui ao fim de um ano é uma mudança estratégica na sua ação, a ver se nos tira do sério. E devo dizer-lhe, Sr. Vereador, é verdade, com esse registro nós temos que passar a relacionar-nos aqui num plano meramente institucional. E sei o que é que me dirá a seguir. É o que me importo, é o que o senhor dirá. Não são os senhores que nos condicionam. Mas devíamos condicionar uns aos outros naquilo que é um plano de respeito. Desculpe lá. Desculpe lá, Sr. Vereador. Eu acho de uma profunda injustiça a Associação de Trabalhadores, que faz um trabalho notável, aberto a todos os trabalhadores, que envolve os trabalhadores. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao final do período de ordem do dia. Não há mais público na sala e, portanto, eu pedi à doutora Paula Carneiro o favor de proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta. Portanto, todos os 5 pontos da ordem de trabalhos de hoje foram todos aprovados por unanimidade. Muito bem. Ponho então à votação a aprovação da ata em minuta. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Fiquei sem som. Muito obrigado a todos. Um cumprimento também lá para casa e uma boa época que vai entrar aqui, uma boa época natalícia. Muito obrigado.